Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6, de 9 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a terra em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, que é fonte inesgotável de ensinos para a nossa vida. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, a fim de que nós entendamos a Tua Palavra e decidamos colocá-la em prática na nossa vida. Ajuda-nos, auxilia-nos na compreensão deste texto, ó Pai, que é tão rico de ensinamentos, para que, conhecendo a Tua vontade, nós a façamos no nosso dia a dia. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós estudamos a primeira parte deste capítulo 6 de Gênesis, embaixo do tema A Corrupção da Humanidade. E nós vimos 3 pontos principais. Nós vimos primeiro a humanidade em corrupção. Vimos que com o casamento, com os casamentos mistos entre os filhos de Deus, descendência de Sete, e as filhas dos homens, descendência de Caim, esta mistura fez com que aquele equilíbrio que havia na sociedade entre os justos e os ímpios fosse totalmente quebrado, e aí o nível de maldade subiu a níveis exorbitantes, o que fez com que Deus anunciasse o dilúvio. Vimos a humanidade então sob juízo, foi o segundo ponto, Deus anunciando que não agiria mais com o seu espírito, porque a raça humana havia se tornado má, e ele faria desaparecer da face da terra grande parte ou a maioria dos seres vivos. E vimos também a humanidade sob salvação, quando, no versículo 8º, o último do trecho da semana passada, nós temos uma nota de graça. Noé achou graça diante do Senhor. Um versículo final mostrando que haveria salvação para a humanidade por meio da família de Noé. Nesta noite nós vamos continuar aprendendo deste texto a partir do versículo 9, que é a divisão natural do texto. Não sei se na tua Bíblia você percebe que a letra E do versículo 9, ela está grafada de uma forma com ênfase,
né, com um negrito aí na letra E. Porque essa é a divisão natural do texto. Aliás, nós podemos falar aqui sobre as divisões do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é dividido em 11 partes. E o que é que divide o livro de Gênesis? Uma palavra hebraica, toledot, que significa gerações. Gerações. Então, se você pegar o livro de Gênesis, você tem 11 partes. E a palavra que dá essa divisão é a palavra em português, gerações. Onde é que estão essas divisões? Acompanhem comigo, eu vou mostrá-las. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, é a primeira. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui é a primeira. Depois, capítulo 5, versículo 1, vá comigo. 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Depois, capítulo 6, versículo 9, que é o nosso texto. Eis a história de Noé, ou as gerações de Noé. Capítulo 10, versículo 1, avance comigo. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Capítulo 11, versículo 10, é a próxima, 11:10. São estas as gerações de Sem. Capítulo 11, versículo 27, são estas as gerações de Terá. Capítulo 25 agora, verso 12. 25:12. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Capítulo 25:19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Agora capítulo 36, versículo 1. 36, 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Capítulo 36, verso 9. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. E capítulo 37, verso 2. Esta é a história de Jacó. E essa história vai seguir até o último capítulo de Gênesis. Isso mostra o aspecto literário, histórico do livro. Nós temos aqui em Gênesis um livro de história, dividido em 11 partes. E essas 11 partes tratam de gerações, de descendências. Isso é muito oportuno quando alguém diz que Gênesis é poético, de que, na verdade, o mundo não foi criado em 6 dias. Aquilo é poesia. De que, na verdade, uma serpente não falou, aquilo é poesia. Existe esse tipo de pregação no meio evangélico. Totalmente equivocado, porque um livro histórico, ele não está tratando de poesia. Se você quer um relato da criação em poesia, vá para Jó. Jó tem capítulos sobre a criação do mundo de forma poética. Gênesis não. Gênesis é um livro histórico, é uma descrição histórica da criação do mundo, da criação de homem e mulher, da queda de homem e mulher e da redenção que veio na sequência. Voltando ao nosso texto, voltemos para Gênesis capítulo 6, em que nós iniciamos aqui uma nova sessão. Nós vamos, para compreender melhor estes versículos, dividi-los em 4 partes. Primeira, como era Noé. Segunda, como era o mundo da época de Noé. Terceira, o que Deus falou a Noé. E quarta, o que Noé fez. Então essas 4 divisões, elas podem ser vistas aqui de uma forma didática bastante fácil. Vamos à primeira, como era Noé, versículos 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era justo. A palavra justo aqui aponta para um caráter, aponta para algo mais interno, mais interior. Noé era justo, era correto no seu íntimo. Ele tinha, de fato, uma
um coração justo diante de Deus. O texto fala que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. A palavra íntegro, ela dá uma ideia de inteireza, de completude de virtudes. Entre os seus contemporâneos, mostra que Noé não era alguém isolado na sua justiça, mas a justiça do seu coração, a integridade dos seus negócios, dos seus relacionamentos, era vista pelos seus contemporâneos. Noé andava com Deus, é o final do versículo. Ele tinha comunhão com Deus, ele obedecia a Deus. Nós temos aqui a ligação de Noé com Enoque, que é da linhagem de Sete, porque Enoque também andou com Deus. Ambos andaram com Deus. A ideia de que foram homens que obedeciam a Deus, homens que no meio de uma geração corrompida estavam servindo a Deus. Noé é chamado por Pedro, lá no Novo Testamento, na segunda carta, de pregador da justiça. Em Hebreus, ele é chamado de homem temente a Deus. Noé tem uma vida de contraste, porque quando você olha para essa geração, foi uma geração de níveis de maldade exorbitantes. Era uma geração em trevas, mas nós temos aqui uma luz. Nós temos Noé brilhando a luz de Deus na sua vida. Há um grande contraste aqui. Em uma geração corrompida, Noé preserva-se justo, íntegro e andando com Deus. Noé, então, é um modelo de piedade no mundo de trevas. E nós temos aqui o contraste, novamente, entre a descendência, a linhagem da serpente, que passa por Caim, e a linhagem de Sete, que era uma descendência piedosa. O mesmo contraste, a mesma antítese está sendo estabelecida aqui. Uma geração corrupta, mas um homem que está andando com justiça, com integridade e com piedade. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Note que em um mundo de poligamia, em um mundo de cobiça, de lascívia, em um mundo de imoralidade, Noé tem uma família. Noé é normal, normal do ponto de vista bíblico. Noé tem uma família. Ele tem uma esposa, ele tem 3 filhos, e textos à frente do nosso mostram que esses 3 filhos, cada um tinha uma esposa. Uma família dentro dos moldes estabelecidos por Deus. Ele tem uma esposa, ele não tem várias. Os seus filhos, cada um tem uma esposa. Então observe que no mundo em que a poligamia ela nasceu na descendência de Caim por um homem chamado Lameque, no mundo em que a cobiça e a lascívia se alastrou, isso fica evidente na corrupção das filhas dos homens, a descendência de Caim com a descendência de Sete, nós temos aqui um homem que preserva a sua família nos padrões bíblicos. Ele tem 3 filhos, e cada um dos seus filhos tem uma esposa apenas. Observe que o mandato social que foi estabelecido lá em Gênesis, o mandato de nós nos multiplicarmos e termos a sua família, está sendo cumprido por Noé. O mandato espiritual, que é a nossa relação com Deus, está sendo cumprido por Noé. Ele é alguém que andava com Deus. E agora o mandato cultural, que é o mandato de desenvolvimento, vai ser ativado e vai vir à tona com grande fulgor, porque Noé receberá a missão de construir uma arca que é feita com arte, que é feita com técnica, não é? Para ser usada nos planos do Senhor. Noé vai ser usado como um agente de redenção. O dilúvio vai destruir a maior parte dos seres vivos, mas pela família de Noé e dos animais que serão salvos na arca, nós teremos a continuidade, nós teremos a redenção. Algumas aplicações aqui neste primeiro ponto. Assim como Noé, nós vivemos num mundo bastante corrompido, você já deve ter percebido isso. E o exemplo de Noé nos mostra que é possível nós vivermos num mundo corrompido não negando os valores de Deus. Noé fez assim, nós devemos fazer assim. É possível nós vivermos num mundo de trevas sendo luz, brilhando a luz de Cristo. É preciso sermos pessoas de caráter, pessoas honestas nos nossos negócios,
francos e sinceros nas nossas palavras, responsáveis nos nossos compromissos, a fim de que a luz de Cristo brilhe por meio da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que é por meio do nosso procedimento que os homens olham para nós e glorificam a Deus. Quando eles percebem que nós somos embaixadores de Cristo, eles associam o nosso nome com Deus, associam o nosso nome com Cristo e o nome de Deus é glorificado. Segundo, os mandatos culturais, aqueles que eu falei, o mandato social, família, o mandato espiritual, comunhão com Deus, o mandato cultural, desenvolvimento da sociedade, eles continuam. Nós devemos honrar a Deus com uma família que seja dentro dos padrões divinos, uma família fiel a Ele. Nós devemos honrar a Deus com o nosso trabalho, com a nossa atividade, com desenvolvimento da sociedade que honre o nome do Senhor. E nós devemos honrar a Deus com um relacionamento achegado a Ele. Devemos cuidar desta área da nossa vida, devemos andar com Deus, nos aproximarmos de Deus toda manhã em oração e leitura da palavra. Assim os mandatos, o social, o cultural e o espiritual vão sendo cumpridos na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós vimos como era Noé. Agora, em segundo lugar, vejamos como era o mundo, de acordo com a descrição aqui da palavra. Versos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O pecado havia chegado ao seu ápice. A poligamia iniciada na descendência de Caim com Lameque e a cobiça e a lascívia que geraram casamentos mistos da linhagem de Caim com a linhagem de Sete haviam multiplicado a imoralidade sobre a terra. A violência iniciada por Caim, lembra-se, Caim matou o seu irmão, multiplicada por Lameque, porque Lameque, por motivo fútil, matou duas pessoas, dois homens, ela é espalhada agora na descendência dos filhos de Caim, as chamadas filhas dos homens. Na junção das gerações, diz o texto, nasceram gigantes, que foram guerreiros poderosos. Então a violência se alastrou por toda a terra. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho, todo mundo, menos Noé e a sua família. Veja que mundo mau. Deus olha dos céus e só acha um servo fiel. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, como diz o salmista no Salmo 14, repetido por Paulo em Romanos. Nós já falamos que os nossos tempos são melhores. Deus olha dos céus e aqui encontra muitos homens e mulheres que ainda andam nos seus caminhos. Mas na época de Noé foi terrível, porque só se salvava uma família. A sua geração estava totalmente corrompida. Deus olhava dos céus e apenas um homem o agradava. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. O que Deus falou a Noé, dos versos 13 a 21, que é o trecho maior do nosso texto. O que Deus falou a Noé. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Observe que Deus primeiro diz o tipo da madeira, cipreste, e na sequência ele vai falar em compartimentos e em calefação com betume. Observe que, assim como Deus fará mais para frente na construção do tabernáculo, em que ele vai ordenar que um tabernáculo, uma tenda, para os sacrifícios, para a adoração seja feita, e ele diz exatamente como ela deve ser feita, isso ocorre na arca também. Deus diz: você me faz uma arca com esse tipo de madeira, com essa calefação, com tais e tais pavimentos. O nosso Deus, ele não confia as suas obras à nossa imaginação
e criatividade, porque ambas foram afetadas pelo pecado, ambas. Então, sempre que Deus pede uma obra importante, seja arca, seja tabernáculo, seja templo, ele diz, faça assim, essa é a melhor forma. E foi isso que ele fez. Deste modo a farás, ele vai descrever, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30, isto é, 135 metros de comprimento. Esse era o comprimento da arca, 135 metros de comprimento. Eu não sei muito bem a comparação, eu não sei se aqui da frente da igreja até a praça dariam 130 metros, alguém tem uma ideia? Uns 100 metros daqui até a praça? Mais ou menos, Marco Antônio. Ok. Alguém me dá uma ideia de 100 metros até onde vai? André, acho que sim. Mais ou menos até a praça. Né? Então, comprimento. Imagine. Né? Imagine o comprimento. De largura, 22 metros e meio. O côvado, meus irmãos, é 45 centímetros. Essa é a base de referência. Então, nós temos 22 metros e meio de largura. O terreno da nossa igreja tem 14 metros de largura. Se pegarmos o terreno vizinho, pouco mais da metade do terreno vizinho, então nós teremos, né, do limiar aqui do nosso terreno, avançando ali para mais da metade do terreno do vizinho é a largura. E 13 metros e meio de altura. Nós temos 6 metros aqui, então é o dobro e mais 1 metro, tá, de altura. Observe que era uma grande altura a arca, tá? Imagine o dobro disso aqui, mais 1 metro. E era alta sim, porque ela tinha 3 andares, ok? Ela será feita em 3 andares. Era uma grande embarcação, né? Vire-se aqui para a praça e imagine uma embarcação deste tamanho, com esta altura, com esta largura e com este comprimento. Nos Estados Unidos, eu não me lembro em qual estado, eles fizeram uma réplica de uma arca lá, com as medidas originais, e é uma coisa gigantesca, gigantesca. Tá? Uma grande embarcação. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. Côvado, 45 centímetros. E a ideia aqui, que os estudiosos entendem, é que no topo da arca havia, então, uma abertura de 45 centímetros ao redor, lá de cima, né? Para que entrasse ventilação. Tá? E a ideia é que era em cima para não entrar água, né? Era na parte que ficava lá para cima. Então este côvado, esses 45 centímetros de abertura ao redor, a porta da arca colocarás lateralmente, uma porta lateral, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, 3 andares. A arca tinha 3 andares. Se nós pegarmos 13 metros, divididos igualmente, não sabemos se eles foram divididos igualmente, seria uma questão de lógica, né? Eles gerariam 3 andares de pouco mais de 4 metros de altura cada. Um bom espaço. Lembre-se que animais de todas as espécies foram colocadas ali na arca. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo isso que há na terra perecerá. Toda a carne será consumida. Deus não enviou um dilúvio local, mas um dilúvio global. Toda a carne será consumida. Tudo que havia na terra pereceu. Foi muita água, 40 dias e 40 noites, chovendo torrencialmente, sem parar. Foi muita água. Essa explicação para ainda hoje encontrarmos fósseis de animais marinhos nas maiores montanhas da Terra. Os pesquisadores acham fósseis de animais nas maiores montanhas da Terra e se perguntam o que esse fóssil de animal está fazendo aqui. A explicação do evolucionismo, né, digamos, do naturalismo que não crê em Deus, é que houve uma era em que aquelas montanhas estavam embaixo da água.
Tá? Mas isso não resolve o problema, porque quando a gente fala em fóssil, fóssil tem a ver com soterramento, em que houve uma carga gigantesca de terra que esmagou um peixe. E aí, passados muitos séculos, você não encontra, não é decomposto, houve um esmagamento, então você encontra as marcas na pedra daquele peixe que foi esmagado. Se fosse uma era do gelo, o gelo abaixaria e os peixes naturalmente encontrariam seus caminhos para a água. A ideia é de uma catástrofe de proporções tão grandes que alguns até entendem que os continentes se separaram por causa da catástrofe que foi o dilúvio. Essa é a ideia. A teoria da Pangeia, de um continente único, é aceitável entre criacionistas, porque o dilúvio não foi uma chuvinha. As portas do céu se abriram e foi um fenômeno gigantesco, né? E isso explica, então, fósseis no topo das montanhas, que numa catástrofe tão gigantesca soterrou animais e gerou a violência que nós conhecemos que a água gera, até a separação de continentes, possivelmente. Então, um dilúvio global em que toda a carne pereceu. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Para um mundo corrompido, juízo. Para Noé, aliança. Noé manteve-se em comunhão com Deus, e Deus vai renovar ou vai manter uma aliança com ele, a chamada aliança da preservação. No Éden foi o pacto da criação, ou aliança da criação. No Éden, o pacto de obras, né? E o pacto da graça, anunciando o Messias. Aqui nós temos um pacto de preservação. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus das alianças. Ele trata conosco de uma forma pactual sempre. E os pactos envolvem representantes pactuais. É por isso que a família de Noé foi salva. Eu não sei se você reparou, mas no texto bíblico não fala que os filhos de Noé andavam com Deus, que a esposa de Noé andava com Deus, que as noras de Noé andavam com Deus. Não, a referência é sempre a Noé. Noé era o representante, era o cabeça federal. A palavra federal vem do latim foedos, que é aliança, que é pacto. Tá? Então, assim como você tem a aliança na Bíblia, em que Deus sempre usa representantes, com Adão foi assim, na queda de Adão a humanidade inteira caiu. Com Noé será assim, por causa da piedade de Noé, ele é o cabeça, ele é o representante da sua família, a sua família será salva. E com Cristo foi assim. Cristo é o nosso cabeça federal, Cristo é o nosso representante. Nós não temos mérito algum para a salvação. Cristo, representando-nos, nos salvou. Nós somos salvos por meio de Cristo. Observe que Deus trabalha com alianças. Deus trabalha com representantes pactuais. É nesse sentido que Cristo é o segundo Adão. Ele é um representante pactual. Paulo explica isso dizendo que por meio de um homem entrou um pecado no mundo e por meio de um homem veio a salvação. Em Cristo Jesus. Então, veja que aqui Deus vai fazer uma aliança com o representante pactual e a sua família e a geração, a humanidade será salva por meio deste representante. Ele é um agente redentivo, um agente pactual. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Nós temos aqui a discriminação dos animais que entrariam na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para que fossem preservados. Note no meio do verso 20 que estes animais virão a ti. 2 de cada espécie virão a ti.
Observe que Deus soberanamente fez com que um macho e uma fêmea de cada espécie saíssem do lugar em que eles estavam e caminhassem até a arca. Deus fez isso. Deus é soberano. Observe a soberania de Deus sobre a criação, sobre os animais, fazendo com que, não vários, mas um macho e uma fêmea de cada espécie, chegassem até a arca. Deus fez isso. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Noé então deveria providenciar comida para a sua família e comida para os animais também. Algumas aplicações nós temos aqui. Primeira, nosso Deus é um Pai muito amoroso. Em todos os momentos importantes da história, quando Ele deu ordens aos seus servos para construir algo, Ele disse exatamente como este algo deveria ser feito. Instruções detalhadas e todos os meios para a sua realização. Assim, na tua vida, quando Deus te chama para fazer algo, Ele te dá todos os meios e as condições e a capacitação para você fazer. É isso que Deus faz conosco. Quando Ele te presenteia com um novo desafio, Ele te dá as condições e os recursos para que você cumpra aquele desafio. Segunda aplicação, nosso Deus é o Deus da aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Adão, que foi quebrada, porque o nosso representante caiu, mas Ele estabeleceu uma aliança com Jesus, que é o nosso representante, que não cai. É um representante perfeito, que cumpriu toda a lei integralmente. É por isso que nós temos segurança da salvação. É por isso que nós podemos dizer que o crente não perde a salvação. Porque se a nossa salvação, ela não é nossa, não foi conquistada com os nossos méritos, nenhum de nós subiu na cruz para pagar pelo próprio pecado, mas ela foi conquistada pelos méritos de Cristo, nós estamos em Cristo, e Cristo é quem nos representa, nós só perderíamos a salvação se o nosso representante falhasse, mas ele não falhou, ele cumpriu toda a lei perfeitamente. É por isso que nós temos segurança da salvação. É por isso que uma vez salvos, salvos para sempre. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Ele foi um sangue para nos salvar de uma vez por todas. Terceira aplicação, nosso Deus é soberano. Ele tem total controle de toda a criação. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. É o Deus que trouxe todos os animais perante Adão, quando disse a Adão para dar nome aos animais. Confira lá no texto. Deus trouxe os animais para que eles recebessem o nome. Foi o Deus que conduziu 2 exemplares apenas, macho e fêmea, de cada espécie, para entrarem organizadamente na arca. Foi o Deus que deu ordem às rãs, aos piolhos, às moscas, aos gafanhotos, para que atacassem o Egito nas 10 pragas. Foi o Deus que direcionou as vacas dos filisteus, quando elas, sem homem nenhum, trouxeram a arca da aliança de volta a Israel. É o Deus que fez com que corvos alimentassem Elias durante um tempo. É o Deus que direcionou as ursas furiosas para atacarem os jovens que estavam desrespeitando o profeta Eliseu. Foi o Deus que fechou a boca dos leões, famintos, quando Daniel foi jogado naquela cova. O Deus que fez com que o grande peixe engolisse Jonas e o colocasse depois exatamente no rumo de Nínive, para onde ele deveria ter ido, e o devolveu com vida. O Deus que ordenou ao grande cardume de peixes para irem à direita do barco, exatamente onde Jesus mandou, joguem as redes. E eles haviam passado a noite sem conseguir pescar nada. E aquele cardume, orientado por Deus, estava ali do lado do barco, quando o seu Senhor ordenou. O Deus que
conduziu o peixe que havia engolido uma moeda para que Pedro o pescasse embaixo das ordens de Jesus para pagar o imposto. É o Deus soberano sobre toda a criação. É este Deus que cuida de você. É este Deus que dirige a tua vida. Total controle sobre toda a criação, sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Por fim, nós podemos ver o último ponto, o que Noé fez. Nós vimos aqui o que Deus falou e agora o que Noé fez. Verso 22, o último versículo. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O que Noé fez? Obedeceu. Obedeceu. Gastou muito tempo, 120 anos, construindo esta embarcação imensa, cortando árvore, cortando madeira, ajustando a madeira, não é? Para que ela ficasse em chapas, fazendo tudo o que é necessário, imagine, para se fazer um barco gigante. Eu não sei se você já tentou fazer uma canoa. Lá na terra dos meus pais, lá no Ceará, há um grande açude, e uma vez eu tentei fazer uma canoa, que era mais um submarino, né? Porque ela afundou muito rápido. Noé, meus irmãos, ele teve um grande trabalho, foram 120 anos, possivelmente gastou recursos, possivelmente não contou com a ajuda apenas dos seus 3 filhos, talvez, não sabemos, tenha envolvido trabalho de homens, pagamento de homens, não sabemos, mas era um trabalho gigante que durou 120 anos, muito esforço, muita paciência. Imagine a zombaria das pessoas na época de Noé, vendo-o fazer uma arca numa região que não havia sequer um lago. Na época de Noé não havia chovido ainda sobre a terra, eles não sabiam o que era chuva. Então imagine a zombaria com relação a Noé. Deve ter sido chamado de louco, no mínimo, em construir uma embarcação num lugar em que não havia água. E ele era o pregoeiro da justiça. Ele anunciou o que ia acontecer com aquelas pessoas. Muita paciência, muita fé, muita perseverança. Em Hebreus 11:7 nós lemos: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, aliás, é exemplo de obediência a Deus, citado por outros autores, por Ezequiel. Ezequiel coloca Noé ao lado de Daniel e de Jó, em Ezequiel 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aqui numa palavra de repreensão ao povo, Deus está dizendo, ainda que Noé, Daniel e Jó intercedessem por vocês, eu não salvaria vocês. Mas veja como Noé torna-se um exemplo de obediência. Deus lhe dá uma tarefa gigantesca e ele obedece. Durante anos e anos e anos, ele obedece. É um grande exemplo de obediência que nós temos nas Escrituras. Perde apenas para o nosso Redentor Jesus Cristo, que teve um ministério mais curto, mas com muito mais oposição e que chegou à morte, derramou sangue para nos salvar, para fazer a vontade do Pai. Aliás, Noé e a arca foram uma salvação temporária que apontam para uma salvação eterna. É um tipo de uma salvação muito maior, uma salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus. Concluindo, nós vimos nesta noite como era Noé, como era o mundo, o que Deus falou a Noé e o que Noé fez. Nós vimos a ação de um Deus que nos preserva, porque a aliança da preservação foi feita ali com Noé, para benefício da humanidade que se seguiu. Nós vimos um Deus que não faz vistas grossas ao pecado. Na medida em que a maldade e a violência cresceram, Deus efetuou a sua justiça, porque Ele é santo. Vimos um Deus totalmente soberano sobre animais e sobre toda a criação.
um Deus da aliança que nos salva por representantes e cabeças federais, o Deus da nossa salvação. Nós vivemos numa sociedade bastante corrompida, meus irmãos, e devemos, como diz a palavra, sermos luzeiros no mundo, levando a luz de Cristo, vivendo vidas íntegras, tendo Cristo como nosso maior modelo, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Ele assim nos abençoe. Amém.